Sabah al-Nur, estamos começando mais uma live, hoje com um tema muito bacana relacionado à comunicação com o público. Muitas vezes a gente acaba deixando essa questão da comunicação, a gente acaba dando ênfase, muita ênfase nas questões técnicas propriamente, mais relacionadas com a mecânica da dança em si, a gente acaba não refletindo sobre esse tipo de tema que é tão importante, que é a comunicação com o público. Então, eu estou propondo esse conteúdo para que a gente possa discutir sobre isso, para que a gente possa falar sobre alguns pontos relacionados a isso que a gente tem que ter atenção, desde quando a gente prepara uma apresentação, no momento da apresentação, depois da apresentação, né? A gente está sempre gerando alguma forma de comunicação com a nossa dança e a gente precisa refletir e pensar sobre isso para que a gente consiga ter mais sucesso aí nas nossas apresentações, gerar um engajamento maior do nosso público, né? Um clima legal no momento do show, enfim, dentre outras coisas, porque está muito relacionado à comunicação o fato da gente ficar na memória das pessoas. Uma vez eu vi uma bailarina dançando, nossa, ela era muito simpática, muito talentosa, enfim. São coisas que vão além da questão técnica da dança propriamente, tá? Então, eu acho que esse assunto deve ser aprofundado, deve ser pensado por nós. Eu experienciei isso na minha prática. Todas essas coisas que eu vou falar aqui para vocês hoje, eu vivenciei na minha prática e já há algum tempo, né, no último ano principalmente, eu tenho compilado tudo isso que eu vivi na minha experiência prática, transformando em conteúdo para trazer aqui para vocês, conteúdo para alimentar os meus cursos, os meus treinamentos, as minhas mentorias, enfim. Então, saibam que não são coisas aleatórias, tá? São todas vivências minhas que eu considero importante e que eu trago aqui para vocês em formato de conteúdo. Então, por favor, aproveitem, tá? Porque é de coração. Sobre o que eu vou falar hoje, então? Como eu disse, né, o tema da live, comunicação com o público, de que formas ela se estabelece, em que momento inicia essa comunicação? Será que ela começa antes da gente entrar no palco? Será que ela começa quando a gente está no palco? Em que momento que ela começa? Ela sempre acontece? Ela não acontece? A gente vai discutir alguns pontos relacionados a isso. A importância de considerar o espectador quando a gente está estruturando a nossa dança, a nossa apresentação, tá? A importância da gente considerar esse espectador, saber para quem a gente vai dançar, ter uma ideia, né? Como é que se diz? Alucinar com relação às expectativas desse espectador, né? Porque o nome já diz, espectador, espera alguma coisa de nós. E também quando a gente está no palco, é importante fazer esse exercício. A gente vai ver o que... Não vamos tentar contextualizar propriamente o que é comunicação, porque é um tema super subjetivo, mas vocês saindo daqui entendendo o que eu quero dizer com comunicação na dança, para mim eu já tô com o meu dia ganho, tá? Pontos importantes para uma boa comunicação e a questão da expressão em cena, que está também relacionado com essa comunicação, a forma com que a gente coloca a nossa postura, o nosso olhar, enfim, como isso se estabelece, tá? Para quem quer esse conteúdo? Vai ter um melhor aproveitamento desse conteúdo bailarinas que já são profissionais, que já dançam profissionalmente, que se apresentam solo ou ao menos que almejam ser bailarinas profissionais e se apresentar solo, tá? Não significa que bailarinas que não são profissionais, que são alunas dedicadas e que querem aprender mais, não vão conseguir ter um aproveitamento desse conteúdo, não. Mas é que
a diferença entre bailarinas que dançam, que são amadoras, né, que dançam mais por hobby, é a intenção, né? Muitas vezes elas vão se apresentar assim, mas é muito mais para elas, para ter um momento delas, do que propriamente pensar nessa relação de comunicação com o público. Já nós, bailarinas profissionais, dependemos muito dessa comunicação com o público e a gente precisa que ela se estabeleça, ao menos a gente precisa fazer a nossa parte para que ela se estabeleça, porque nós somos as profissionais na história, o espectador, na maioria das vezes, na grande maioria, ele é leigo, né? E vai estar lá nos assistindo no momento de diversão dele, no momento de descontração. Então, nós é que precisamos fazer essa reflexão. Então, por isso, é um maior aproveitamento as bailarinas que são profissionais. Mas, se você tem interesse nesse assunto, obviamente que você pode assistir, que eu vou ficar muito feliz, tá? Qual que é a minha experiência nesse assunto, então, para vocês terem uma noção de quem vos fala, assim, né? Do ponto de vista de quem é essa pessoa que está me falando sobre isso, né? Então, assim, eu tenho mais de 600 horas de palco, tá? Então, mais de 600 horas de palco dançando solo, tá? Já dancei para diversos tipos de público, já dancei em festivais, já dancei para público árabe nos países árabes, já dancei em concursos, já dancei em seleções, já dancei para família, tá? Em diversas situações e diversos momentos, e é por isso que eu posso dizer para vocês com propriedade que faz diferença quem está lá do outro lado nos assistindo. E faz diferença a gente ter consciência disso, tá? Então, por isso que eu quis trazer essa informação para vocês. Antes de começar propriamente a introdução aqui da nossa live, da nossa aula teórica, tá? Eu quero fazer uma pesquisa com vocês e, inclusive, quem estiver assistindo a gravação dessa aula pode escrever depois nos comentários sem problema nenhum, porque eu sempre dou uma retornada para visualizar os comentários que vieram depois, tá? De 0 a 10, eu quero que você estabeleça uma nota para sua comunicação com o público. Como você se vê nesse quesito comunicação com o público, de um modo geral? Você acredita que você consegue estabelecer essa comunicação? Você acredita que consegue observar respostas do público, que já fez essa reflexão, que procura fazer essa interação, né, se relacionar com o seu público? Então, de 0 a 10, que nota você dá para esse quesito em você, tá? Depois, se a sua opinião mudar, coloca de novo, né? No final da live, se a sua opinião mudar, coloca de novo, mudei a minha nota para tal, tá? Porque aí a gente vai discutir sobre alguns conceitos, alguns tópicos importantes relacionados a esse assunto, e talvez vocês mudem de opinião para melhor ou para pior, né? Então, vamos começar propriamente no nosso tema, tá? Toda a apresentação, todo o espetáculo, ele comunica algo, tá? Então, desde daquele espetáculo que foi montado com um corpo de bailarinos, através de um coreógrafo, uma direção, enfim, essas pessoas que criaram esse espetáculo pensaram em contar uma história, pensaram em comunicar alguma coisa, escolheram as cores, escolheram as danças que vão, falando propriamente da dança, escolheram as danças que vão estar lá, se vai ser folclore, se vai ser que estilo que vai ser. Geralmente as pessoas pensam nisso, tá? Ou deveriam pensar nisso. Então, é pensada em uma comunicação através disso, tá? Ela pode não ser uma mensagem explícita propriamente. Talvez as pessoas que planejaram esse espetáculo, elas tinham a intenção de falar sobre algum tema, sobre algum assunto em específico, mas talvez não tenham criado uma mensagem assim que fosse muito explícita, tá? Mas sempre vai existir algo a ser comunicado no palco, tá bem? E quando que começa essa comunicação?
a comunicação, ela começa antes da apresentação, tá? Antes da bailarina e do espectador estarem no local onde vai acontecer a apresentação. Por quê? Vamos pensar do ponto de vista do espectador. Por mais que ele não reflita sobre isso, porque como eu falei para vocês, ele não é profissional, ele não tem que ficar refletindo sobre isso, enfim, mas cabe a nós, né, profissionais, pensar por esse viés, de que muito provavelmente, vamos pensar aqui no Brasil, né? Talvez esse espectador já tenha visto alguma apresentação de dança do ventre, talvez ele já tenha visto em algum filme, visto em alguma novela ou qualquer coisa nesse sentido. Então, ele já tem uma ideia mais ou menos. Ou ele nunca viu, né? Eu já ouvi falar muito, obviamente, porque acho difícil ter um ser humano na face da Terra, ou pelo menos no Brasil, que nunca tenha ouvido falar de dança do ventre, né? Afinal de contas, é uma arte milenária e, enfim, se propagou muito no Brasil, inclusive na época do clone e tudo mais. Então, provavelmente as pessoas vão ter ouvido falar, e mesmo que ela nunca tenha assistido, ela vai ficar naquela expectativa do tipo assim, que legal, vai ter uma apresentação de dança do ventre, eu nunca vi, quero ver como é. Então a pessoa já cria uma expectativa, ela já tem uma ideia na cabeça dela, tá? Que pode ter passado em questão de segundos ou nem ter passado, vamos dizer assim, explicitamente, né? Que ela pudesse ter noção daquilo ali. E para a bailarina também deve acontecer essa comunicação antes dela ir para o teatro, porque quando ela vai montar uma coreografia dela solo, ela precisa pensar... que público é esse que vai estar me assistindo? É um público que é um restaurante? Primeira coisa, né? O local diz muito sobre o público que a gente vai se apresentar. É um restaurante? É um teatro? É um espetáculo dentro de um teatro? É uma reunião informal? É um casamento? É uma festa de mulheres? Isso vai dizer muito, né, do tipo de pessoa que vai estar lá. Claro que a gente não coloca todas as pessoas dentro de uma mesma caixinha, todas pensam iguais, da mesma forma, por isso que eu digo que é um assunto complexo, né, um tema complexo. Mas, no mínimo, a gente consegue apontar algumas coisas nesse sentido. Então, a bailarina deve fazer essa reflexão antes até mesmo de montar, de pensar no que ela vai dançar, tá? Então, essa comunicação já começa a se estabelecer antes do palco. E ela também acontece, obviamente, né, parte principal durante a apresentação. Então, ela começou lá fora do palco e ela continua através de todos os elementos que constroem a cena, tá? Quando a gente fala cena, é aquele momento da apresentação, enfim. Então, todas as movimentações de palco que a gente vai fazer, todas as imagens coreográficas que a gente cria, os gestos, as posturas, a maquiagem, os acessórios, a iluminação, a música e todos os outros elementos que a gente vai trazer para aquela apresentação. Tudo comunica alguma coisa, tá? Vamos pensar assim com relação à música. Se é uma música mais melancólica, ela vai passar um sentimento, vai passar uma comunicação. Se é uma música mais alegre, sendo uma música mais alegre, eu me desloco mais rapidamente, eu faço movimentos mais impactantes, vamos dizer assim, me desloco mais pelo palco, me desloco mais em cena. Então, isso, cada elemento desses vai comunicando alguma coisa de alguma forma, tá? Para vocês entenderem o quanto é importante. E claro, depois a parte de maquiagem, esse tipo de coisa, figurino e tudo mais, também vai entrar na questão estética, né? Vai ser o conjunto da obra toda. Por isso que eu digo que o nosso desenvolvimento como bailarina de dança do ventre, ele não é um desenvolvimento fragmentado. A gente procura dividir em fragmentos para poder estudar, para poder nos dedicar a cada parte, né? Porque são partes assim que são fundamentais, principalmente relacionadas às 4 competências que eu considero fundamentais, que são o estudo da música, o estudo da técnica, o estudo da comunicação e o estudo da estética.
eles se complementam, então a gente não consegue tecnicamente separá-los e dizer assim, não, agora é só isso aqui, agora é só aquilo ali. Eles estão todo o tempo acontecendo juntos, tá? É importante que fique bem claro aí isso, tá? Mas para nível de estudo, para que a gente possa se dedicar mais e se aprofundar mais em cada uma das competências, às vezes a gente acaba tendo que dividi-las para que a gente possa ter uma melhor compreensão, tá? Continua acontecendo comunicação após a nossa apresentação. Por quê? Porque aquela pessoa que nos assistiu vai conversar com outra pessoa e vai comentar sobre o que ela viu e vai falar alguma coisa, vai falar algum ponto importante, a outra pessoa vai dizer, eu também, nossa, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi aquele outro, nossa, tu viu que legal, né? Se são pessoas conhecidas, às vezes vão vir falar pra ti, ou vão ser pessoas que vão fazer questão de estar no corredorzinho lá onde tu vai passar pra te dizer, nossa, foi sensacional a tua apresentação. Tem pessoas assim que são muito queridas mesmo, que quando a gente consegue estabelecer uma comunicação boa, se conectar com essas pessoas, elas vêm até nós nos dizer o quanto elas gostaram daquela apresentação. Então, após a apresentação também ocorre comunicação, tá? Então é muito importante e é essa mensagem que a gente fica na expectativa. Eu acho que todas nós bailarinas desejamos que o nosso público leve alguma mensagem, né? Que a dança do ventre é maravilhosa, que a pessoa que estava dançando, no caso, né, a bailarina, fez uma apresentação maravilhosa, que ela foi muito carismática, que a roupa dela era muito bonita, que ela fez coisas incríveis. A gente quer que as pessoas levem essa mensagem e propaguem essa mensagem, a comunicação continue e que ela seja positiva, né? Então, por que não pensar sobre isso? Por que não discutir sobre isso? Por que não refletir sobre isso e colocar algumas coisas em prática para garantir que isso aconteça da melhor forma possível, né? Concordam comigo que é importante falar sobre isso? Espero que sim, né? Então, propriamente, o que é a comunicação na dança? Como eu disse, é muito complicado de contextualizar, porque é uma coisa assim que é uma via de duas mãos, né? Depende de duas pessoas, depende de duas ou mais pessoas, enfim. Mas, resumidamente, eu vou até ler para vocês aqui o que eu escrevi. É um influxo de informações que ocorre com o encontro do espectador, com a obra. No caso, a obra Nós Bailarinas. Então, é um fluxo de informações, como eu disse, de uma via de duas mãos, tá? Que ocorre entre mim, bailarina, né? Eu, bailarina, e o meu espectador, tá? E dentro desse fluxo de informações, acaba ocorrendo uma contaminação entre o corpo e o ambiente, tá? Então, vamos dizer assim, o que eu quero dizer com essa contaminação com o corpo e seu ambiente? A bailarina, ela acaba sendo contaminada pelo seu público, contaminada no bom sentido, não pense em contaminada de doença ou coisa nesse sentido, tá? Contaminada no bom sentido, porque ela acaba recebendo alguma coisa daquele público. Então, ela gerou uma comunicação com a dança dela, com as movimentações dela, com a música, com a luz, com a maquiagem, com o figurino, estabelecendo uma conexão de olhar, de brincadeira, de alguma coisa. E aquele público vai devolver para ela uma resposta que vai contaminar ela. Ou vai deixar ela mais feliz e mais empolgada, porque é uma reação boa e ela está se sentindo bem com isso. Ou talvez vai instalar uma pulguinha lá atrás da orelha pensando, será que eles estão gostando? Eles não estão mostrando nada, poxa, né? Vou tentar fazer isso aqui para ver se dá uma animada aqui e tal. E ao mesmo tempo, o público também é contaminado pela bailarina por todas as coisas que eu falei anteriormente, né? Pela coreografia, pela música, pela figurino, que é maravilhoso, enfim. Então, ambos estão
fazendo esse fluxo de troca de informações, tá? Para que essa comunicação ocorra, é importante que quem está apresentando tenha uma vontade de se comunicar. Então, eu, bailarina, que sou a profissional na história, tenho que ter uma vontade de comunicar com o meu público. O público pode não estar com vontade de se comunicar com você, tá? E é super comum acontecer isso. O público pode pegar o celularzinho e ficar olhando o Instagram enquanto você está dançando. E acontece, tá? E não é porque você é uma má bailarina ou porque você não se comunicou com ele que ele tá fazendo isso. Não, porque ele não precisa raciocinar sobre essa vontade de se comunicar, mas você precisa, porque você está indo para o palco, você é uma artista e você se alimenta do seu público, né? Da energia que vem do público, é o que vai te dar motivação, é o que vai te dar desejo para continuar, porque senão você não ia se apresentar, você dançava em casa. Se fosse para dançar só para ti, né? Se fosse para dançar só para você, porque você gosta, porque você ama, você dançava em casa e não ia se apresentar, né? Mas então, desse lado de cá, onde nós somos as profissionais e somos quem precisamos raciocinar sobre isso, precisa existir uma vontade de se comunicar, tá? Para que a gente possa estabelecer uma relação com esse público, fazendo ele sair da posição passiva, tá? E que é de estar simplesmente assistindo para uma postura mais ativa, onde talvez ele bata palmas, talvez se for um público da dança ou um público árabe, enfim, faça a salguta, que é o gritinho, né? Ou levante, bata palmas, enfim. A gente vai com essa vontade comunicativa de estabelecer esse fluxo de informações que vai facilitar que o nosso público passe de passivo para um mais ativo. Talvez você vá colocar brincadeiras dentro dessa dança, se é um local apropriado para isso, e aí o público vai participar ativamente do seu show, tá? Mas a vontade precisa existir. É muito importante a gente encontrar um ponto de equilíbrio. Agora eu vou falar sobre um tópico assim que é fundamental. A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre o que nós gostamos, o que nós desejamos apresentar para o nosso público, né? A gente tem estilos que a gente gosta mais, a gente tem movimentos que a gente gosta mais, acessórios, músicas, enfim, uma infinidade de coisas que estão dentro do nosso coração, vamos dizer assim, do nosso campinho das preferências, tá? A nossa gavetinha das preferências. A gente precisa ter um equilíbrio entre isso, tá? E o compromisso e a consideração que a gente tem pelas pessoas que estão nos assistindo, tá? Então, por exemplo, assim, o público que eu vou dançar é um público de show, assim, mais de entretenimento, tá? É um público em um restaurante e eles estão lá para se divertir com os amigos e tudo mais e ver uma apresentação de dança, porque eles gostam muito da cultura árabe, uma amiga convidou, enfim, tá. Vai ser legal você colocar uma música clássica de 10 minutos dançando para aquelas pessoas? A chance das pessoas te ignorar depois do minuto 3 são bem grandes. Então a gente precisa pensar sobre, mas eu amo aquela música, mas meu Deus, aquela música é maravilhosa, ela troca de ritmo o tempo todo. Cara, mas é a mesma música durante 10 minutos. As pessoas não entendem que lá naquela música tem tacacim, tem harpa, tem o ritmo tal, tem 50 ritmos lá dentro, elas não vão entender isso, tá? Então talvez você fragmentar, corta essa música, coloca um pedaço que você prefere, dá um tempo para o público dar uma respirada, coloca outra música, coloca vários estilos diferentes para que o público dê aquela sentida que, opa, mudou, tem alguma coisa acontecendo. Então a gente precisa ter um equilíbrio entre o que nós gostamos, o que nós desejamos levar para o palco
e a consideração com as pessoas que estão assistindo, o entender o que é que aquelas pessoas estão buscando, porque aí é legal você dançar uma música que você ama, que tem 10 minutos, que você se matou se preparando para aquela música, que você tá dando tudo de si, e as pessoas estão assim, ó, conversando, comendo, tá? Porque ainda em restaurante você tem que competir com a comida, que não é nada fácil, hein? Experiência de mais de 600 horas dançando em restaurante, com banda ao vivo. Não é fácil competir com a comida, tá? Com o celular, com amigos conversando, com uma série de coisas. Mesma coisa um teatro. Aliás, assim, ó, músicas de 10 minutos para uma apresentação, a não ser que sejam grupos e que tenham muitas trocas e que vão promover essa coisa assim da surpresa para os espectadores, eu acho muito arriscado. Grandes chances de ser ignorado em algum momento desses 10 minutos, tá? Ah, mas se for 5 minutos já não são 10. Mas pensa, 5 minutos é bastante tempo, tá? Então, quanto mais fragmentado for, quanto mais estilos diferentes, quanto mais elementos surpresa, tá? E que você puder ter vários momentos, tipo um momento que você mostra mais a sua habilidade na dança, um momento em que você se comunica mais com o público, um momento em que você faz uma dança mais introspectiva, é equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio, tá? E aí eu vou falar uma frase, eu trago aqui para vocês, antes de falar a frase, eu vou dar um exemplo, tá? Tem bailarinas que eu não sei se é por questão de timidez, pode ser um dos motivos, tá? Por questão de timidez, por questão dos principais objetivos que levaram ela a fazer aquela dança, né? Que muito provavelmente foi por se gostar mais, querer se gostar mais, querer gostar mais de si, do seu corpo, do jeito que esse é um dos benefícios que a dança do ventre promove para nós mulheres. Pode ser por qualquer um desses motivos ou por outros que eu não esteja dizendo aqui para vocês, tá? Mas ela dança o tempo todo assim, se olhando, empurra para baixo e vai fazer um negócio e se olha, e se olha, e se olha o tempo todo. Eu brinco, faço uma brincadeira com as minhas alunas que é dançar se amando, tá? Então, a bailarina, ela dança o tempo todo se amando. A música inteira se amando, tá? A gente tem momentos específicos onde a gente faz isso, em danças mais introspectivas, por exemplo, um takassin, que é um improviso de instrumentos melódicos, onde a gente precisa se concentrar naquele som melódico que está sendo improvisado para poder criar a nossa dança em cima. Então isso exige uma coisa assim mais introspectiva, um feeling, um sentimento, que talvez se você expandir muito, você não consiga se concentrar suficientemente. Mas é um momento, é uma parte, não é toda a música assim. Se olhando, se amando o tempo todo, tá? Então, esse é um exemplo clássico de pessoas que não geram uma comunicação, porque se ela nem olha para frente, ela nem olha para as pessoas, como é que ela vai gerar uma comunicação satisfatória? Tá? Porque ela tá acontecendo. A comunicação tá acontecendo. Lembra que eu falei? Ela começou desde antes lá de você entrar no palco. Ela tá acontecendo, mas as chances de você também ser ignorado ou de repente a comunicação pós-apresentação não ser satisfatória são grandes, concorda comigo? Porque você não deu chance da pessoa de estabelecer aquele fluxo de informações, tá? E agora, dado esse exemplo, eu vou falar para vocês a frase. Pausa pra aguinha. Fiz até barulhinho. Ai, gente, mas a minha garganta seca aqui é um horror. Eu coloco o microfone, mas mesmo assim eu grito. Eu tenho mania de falar alto, né? Mania de professora. Parece que tem 50 pessoas aqui dentro da sala me ouvindo. Mas, enfim. Então, assim, eu encontrei um estudo falando sobre a comunicação entre dança e público, tá?
O nome do estudo é A Comunicação entre Dança e Público, o papel do coreógrafo na construção da relação obra-espectador. Os autores são Gasparini e Katz, é um estudo de 2013 e foi publicado na revista do programa de pós-graduação em dança, tá? Então, só para trazer a fonte aqui para vocês, tá? Prestem atenção nessa frase. Uma obra que apenas massageia o ego artístico de cada intérprete ou coreógrafo, sem levar em conta o seu compromisso com o outro, a quem deveria propor um diálogo estético de interesse coletivo, deve ser repensada para abrigar essa preocupação, sem que isso signifique desistir dos seus propósitos artísticos. Gente, essa frase resume tudo que eu falei agora nesse último tópico, sobre o equilíbrio entre essas duas coisas. E eu quis trazer essa frase tal e qual quanto eu vi no estudo, porque ela tá perfeita. Eu não tiraria e não acrescentaria nada, tá? Então, o que é uma obra que apenas massageia o ego artístico de quem tá dançando ou de quem coreografou, tá? É essa coisa que eu falei. Ficar se olhando, se amando, porque é o que eu gosto, porque é o que eu quero, porque é o que eu amo essa música. Dane-se se quem tá lá assistindo não vai entender nada, tá? Azar, não tô nem aí, é o que eu quero dançar, tá? Isso são obras que massageiam apenas o seu ego, tá? E aí você não tá levando em conta o compromisso que você tem com o outro que está te assistindo, porque é uma via de duas mãos, tá? Que é com quem você deveria propor esse diálogo estético. A pessoa está te vendo, você criou toda uma dança, toda uma coisa para alguém ver. É que nem aquela história da árvore que cai no meio da floresta, se ela faz barulho ou não faz. Quem que sabe? Né? A gente estuda em filosofia isso aí na escola 1 milhão de vezes. Né? A mesma coisa aqui, se não tem ninguém para assistir, a gente não teria sentido de ser bailarina profissional, tá? Essa situação, ela deve ser repensada para abrigar essa preocupação, ou seja, a gente deve pensar nisso, a gente deve se preocupar com isso, mas também isso não significa que a gente precisa abrir mão dos nossos propósitos artísticos. Porque o público gosta de ver isso, agora eu só posso fazer isso, tá? E aí vai muito daquela coisa assim... de só dançar o que os outros querem ver, não. Existe um equilíbrio entre as coisas, tá? Então, tipo assim, eu não gosto de dançar com a espada, mas a espada impressiona, então vou dançar com a espada. Cara, encontra uma outra coisa que de repente você vai se sentir bem dançando, fazendo, né? Mas vai conseguir gerar uma comunicação legal com o seu público. Ao menos se você considerar isso... Se você considerar esses tópicos que eu falei, com certeza já vai fazer toda a diferença, tá? Agora, então, chegando no final aqui da nossa aula, vamos fazer um checklist de uma boa comunicação. Vou rever alguns pontos e vou falar sobre alguns pontos que eu não falei. Primeiro, então, entender as diferenças entre os tipos de públicos. Saiba que é diferente você dançar em um restaurante, é diferente você dançar em um teatro, é diferente você dançar em um concurso. As pessoas que estão lá têm expectativas diferentes. Os olhos das pessoas que estão te assistindo são diferentes. Bailarinos profissionais vão te olhar de uma outra forma. A sua família vai te olhar de uma outra forma. Árabes vão te olhar de uma outra forma, brasileiros de outra, enfim, tá? Existe uma infinidade de possibilidades e você precisa refletir minimamente sobre isso, tá? O primeiro sinal para estabelecer uma comunicação com o público, quando você entra no palco, tá? Se você entrar no palco de cabeça baixa, com o olhar perdido, eu já vi muita gente falar assim,
Ai, graças a Deus que tem aquela luz no palco branca nos meus olhos, que daí eu não enxergo a cara das pessoas. Gente, como é que você vai conseguir estabelecer um fluxo de informação com as pessoas se você nem olha na cara delas? Né? Então pensem sobre isso, vence a timidez. Se é bailarina profissional, vai ter que passar por isso muitas vezes. Vence essa timidez, encontra uma forma de quebrar essa barreira e poder olhar as pessoas nos olhos. A pessoa que você escolheu para estabelecer a conexão de olhar, olha para ela, tá? Não vai conseguir olhar para todo mundo, mas se abre, tá? Então, isso acontece desde quando a gente entra no palco. Façam o teste se vocês têm possibilidade, sei lá, com as alunas de vocês, um dia, não sei. Pedem para elas entrarem assim, com a cabeça para baixo, os bracinhos meio murcho, né? E pede para entrar aqui, olhando para todo mundo que tá lá. É totalmente diferente, tá? Com relação à expressão, então, a expressão corporal, o nosso corpo também expressa, ele também comunica, além dos movimentos da dança, de tudo que a gente criou coreograficamente, a questão do peito aberto, do sorriso, do olhar no olho, da cabeça erguida, né, do queixo alinhado, todas essas questões, todas essas expressões vão comunicar alguma coisa. Aquela bailarina tá segura, aquela bailarina, mesmo que dentro esteja aquele coraçãozinho assim, pulsante, né, que a gente se sente assim, mas ela é segura, ela sabe o que ela tá fazendo e a gente expressa isso através da nossa postura. Isso também comunica alguma coisa, então prestem atenção na expressão corporal de vocês. O peito aberto, a cabeça erguida, né? Os ombros bem colocados, não aquela coisa exagerada, aquela leveza, né? De estar deslizando no palco, né? Toda essa questão assim mais de expressão corporal mesmo, tá? Estabelecer contato visual. Então, se você pode, né? Mesmo chegando em um teatro, né? Às vezes você chega mais pertinho das pessoas em algum momento, se você tá dançando solo, mira numa pessoa e olha pra ela. Sempre vai ter aquela pessoa que tá lá na cadeira assim, né? Tipo, super motivada, assim, super entusiasmada. Olha para aquela pessoa e estabelece uma conexão. Você vai sentir uma energia boa, tá? E a pessoa vai responder aquilo e acaba contagiando quem tá junto ali também. Brincadeiras também, em locais, ocasiões adequadas. Então, por exemplo, assim, se é um show de entretenimento, como eu falei, em um restaurante, prepara um momento para você interagir com as pessoas, para você chamar aquele tiozinho lá para dançar, colocar o bastão na cabeça, na barriga, brincar, divertir, né? A gente conecta, é aquilo que eu falei anteriormente de fazer com que a pessoa passe de passiva para ativa no seu show. Né, pedir palma, enfim, tem uma infinidade de brincadeiras que inclusive você pode pensar, né, anteriormente para ir aplicando aos poucos e depois elas vão vindo, vão surgindo na sua cabeça e você vai conseguindo incluir sem se planejar, tá? Para que fique uma coisa mais natural, né? Sempre tentar fazer da forma mais natural possível. Mas aí quando você começa a fazer isso, você faz uma, você faz duas, você faz três. Quando chega uma hora, tipo, quando surge uma oportunidade, você faz uma brincadeira, tá? Então, isso é bem legal. Não são todos os ambientes que são propícios para fazer brincadeiras, tá? Geralmente em festas, assim, como eu falei, em show de entretenimento. No teatro, se é um espetáculo, aí é uma coisa diferente, né? É tudo pensado, né? Das questões das movimentações em cena e tudo mais, mas mesmo assim nada impede de você olhar para as pessoas, você se abrir para as pessoas, da sua postura, aquele seu toquezinho pessoal, você vai conseguir dar, mesmo que seja um show em um espetáculo, tá? Para concluir então a nossa aula, eu quero dizer o seguinte: o público ele pode reagir de várias formas. Ele pode
tanto levantar para bater palmas para você, quanto levantar e sair, tá? Às vezes pode acontecer de a pessoa fazer isso, simplesmente te ignorar, tá? Não quer dizer que se você fez tudo isso que eu falei até agora, isso nunca vai acontecer. Não quer dizer, porque muitas pessoas, vai ter aquela mulher que vai ficar com ciúme do marido, vai ter, sabe, são várias situações que podem acontecer, são pessoas diferentes, são formas de ver diferente, mas pelo menos você vai saber que você fez a sua parte enquanto profissional. Você sabe da importância que esse público, que esse espectador tem para você, tá? Então, ele pode reagir de diversas formas, tá? Se você ignorar esse público, as chances de você também ser ignorada são muito maiores, tá? E então é o que eu disse, faça a sua parte, porque daí pelo menos você fica com a sua consciência livre de que você deu o seu melhor para tornar aquele momento único para ambos, para você e para o seu público, tá? Para gerar memórias nessas pessoas que vão lembrar da bailarina fulana de tal, que eles viram dançar uma vez, que foi muito querida, que sorriu, que brincou, que puxou a galera para dançar, tá? Então, assim, é muito importante a gente ter isso em mente. Se você ignorá-los, as chances de você ser ignorada são muito maiores, tá? Não significa... talvez você possa estar dizendo, Nicole, mas então tu nunca foi ignorada, todo mundo sempre amou teu show. Não, é justamente por isso que eu tô falando isso. Eu já fui, inclusive, trocada por comida, que eu falei pra vocês que competir por comida é difícil, tá? Competir com a comida é difícil. Eu já fui trocada por Candy Crush, na época que tava em alto o joguinho do Candy Crush, tá? Então, assim, é aquele momento da gente saber também conduzir as coisas, né? Às vezes, se era no restaurante, a pessoa tava jogando, que eu via que a pessoa tava jogando Candy Crush, porque ela fica lá nervosa com o joguinho, né? A gente chega, faz assim, tá, e aí, tipo, agora vai ver meu show, tá aqui pra quê? Só pra comer, né? Mas, tipo, claro, a gente não vai ser rude com as pessoas, tudo tem um equilíbrio, um bom senso, enfim. Mas é isso que eu tô dizendo. Então, isso pode acontecer, mas pelo menos você fez a sua parte. Você sabe que você deu o seu melhor, você se dedicou para aquela apresentação, tanto para produzi-la, quanto para apresentá-la, quanto para gerar esse fluxo de informações entre você e o seu público e esse fluxo ser bem sucedido e trazer pontos para você. A gente quer que o nosso público goste do nosso show, então a gente precisa pensar nele, certo? Então é isso, gente. Muito obrigada por quem esteve comigo do início ao fim, tá? Sou muito grata por isso. E as pessoas que estão assistindo a gravação em qualquer outro canal, pode escrever nos comentários aquela pesquisa que eu fiz com vocês no início, de 0 a 10, que nota você dá para sua comunicação com o público. Se você mudou sua nota, pode mudar, tá? Pode escrever a sua nota novamente. E fica aí, então, as minhas considerações relacionadas à comunicação na dança, certo? Espero que tenham gostado, espero que esse conteúdo possa contribuir para o crescimento de vocês. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, de compartilhar com outras pessoas, porque assim o meu conteúdo chega a mais e mais pessoas podem se beneficiar com isso e eu também aprendo mais, porque essas pessoas se comunicam mais comigo, falam das suas dificuldades, falam dos seus desafios e eu vou trazendo sempre coisa nova e interessante para vocês aqui, tá bem? Um super beijo para vocês, espero que eu tenha conseguido me comunicar de forma coerente e que vocês também se comuniquem trazendo as respostas e o engajamento de vocês. Um super beijo!